Então, abri a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, dando continuidade aos estudos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos para os versículos 22 até o 35. É a segunda parte aqui do capítulo, não é? Iniciamos capítulo 15 de 1 a 21, semana passada. Hoje continuaremos do 22 ao 35, que diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde! Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então aqui, irmãos, registra-se um momento na história da igreja que nos veio então a temática de hoje, que é o cuidado com a igreja de Cristo. O cuidado com a igreja de Cristo. Nesta atitude aqui tomada pelos apóstolos e profetas e irmãos e presbíteros daquele tempo, nós percebemos exatamente isso, como Deus cuida da sua igreja. Vejam, igreja primitiva, já havia naquele tempo uma organização conciliar, que é exatamente a base do que forma a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos uma igreja conciliar, formada de concílios, porque é tomada exatamente dessas ações que foram tomadas lá e estão aqui registradas nas Sagradas Escrituras. Havia uma demanda, uma situação que nós já sabemos, não é? Naquele momento ali na história da igreja. Que demanda era esta? Os judeus cristãos estavam querendo impor aos crentes gentios que eles se submetessem às práticas judaicas, da circuncisão e também da prática de guardar a lei de Moisés, segundo as práticas dos sacrifícios e tudo mais. Então, eles estavam exigindo de quem que convertesse ali, os gentios, olha, vocês, para fazer parte aqui, tem que ser circuncidado e tem também que cumprir aquilo que a lei de Moisés está exigindo. E então, por isso, a necessidade de uma decisão para trazer esclarecimento. Porque, vejam, ele diz aqui no texto, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Então, vejam, tomaram uma decisão conciliar a Assembleia da Igreja, os presbíteros, os apóstolos,
E foram eleitos Judas, chamado Barsabás, que significa filho de Sabás, ou filho do sábado, e significa que ele nasceu no dia de sábado. E Silas, que é o nome abreviado de Silvano. Silas é o nome abreviado de Silvano. Esses homens eram notáveis entre os irmãos. Então vejam, aqueles irmãos foram selecionados para aí ser eles os que vão levar a decisão conciliar. Vejam, não eram qualquer um, eram irmãos que eram notáveis. E aí foi escrita então a carta por mão deles, e a carta escrita diz o seguinte: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Essa é a introdução da carta. Escrevendo aqueles irmãos, olha, aqui o concílio, digamos assim, né, aquele concílio que estavam reunidos ali em Jerusalém, está escrevendo para os irmãos em Antioquia, também Síria e Cilícia. E olha o que eles dizem: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Olha aí, aquelas pessoas, os judeus que foram lá para Antioquia, digamos assim, usando uma palavra bem popular, azucrinar, perturbar os irmãos, dizendo o seguinte: olha, vocês estão aí se convertendo, mas primeiro vão se circuncidar. Olha, vocês estão se convertendo, mas, ou seja, tirando o foco daquilo que era mais importante, que era o Evangelho, daquilo que era mais importante, que era Cristo, porque o que estava sendo pregado era Cristo, e à medida que aquelas pessoas criam em Jesus, elas estavam sendo salvas. Mas os judeus queriam se impor ali a sua religiosidade, que eles carregavam ainda, né, naquele período ali de transição da igreja do judaísmo para o cristianismo. Então vejam, pessoas se levantavam sem autorização, mas acontece que eles achavam que podiam fazer isso. Nós somos judeus, nós temos conhecimento aqui da Torá, da lei de Moisés, então nós temos autorização para chegar onde a gente quiser e falar qualquer coisa. Não tinham, não. Aí o concílio de Jerusalém, a igreja de Jerusalém reunida, disse: esses irmãos que foram aí em Antioquia foram sem autorização. Ninguém mandou eles aí. Vejam só, tomaram a iniciativa por eles mesmos. Pegaram seus cavalos, saíram cavalgando e chegaram lá em Antioquia, ou pegaram um navio e navegaram, né, de acordo com as situações da época, que só havia essas duas possibilidades, né? Aliás, só havia 3 possibilidades de viagens naquela época. Era navio, era cavalo ou então a pé. Essas 3 possibilidades de viajarem. Não tinha transporte como nós temos hoje, né? Então eles foram lá. Chegaram lá sem autorização de ninguém e conseguiram perturbar com palavras, não com o evangelho, mas com palavras. E transtornou a vossa alma. Que tristeza. Isso abalou aqueles irmãos. Os irmãos todos empolgados, alegres, estavam recebendo o evangelho, alegres por receberem a notícia, a boa nova do evangelho, que salvaram a vida deles. Aí vem esses homens e vêm perturbar aqueles irmãos. E aí ele diz: pareceu-nos bem, então, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, Paulo e Barnabé, que gozavam de uma boa reputação entre eles, assim também como Silas e esse Barsabás, né, esse Judas Barsabás, foram lá. Todos eles notáveis. Então, Barnabé e Paulo foi e levou também Judas e Silas. Interessante, não é, que Barnabé e Paulo, embora tivessem autoridade, mas era necessário vir esses líderes lá de Jerusalém para que aqueles irmãos podiam dizer assim, não tomar partido. Não, a decisão foi a decisão lá da igreja mãe, né, da igreja sede, digamos assim. Não é, a congregação não tinha essa autonomia. A congregação estava ali no seu início. Era um trabalho que estava sendo plantado, né?
por Barnabé e Paulo, foi plantado por eles. Então, para dizer assim, olha, nós aqui é quem dizemos o que deve fazer e o que não, Paulo e Barnabé foram e consultou a igreja sede, a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, os profetas, os presbíteros. Veja como funcionava naquele tempo. Esse era um cuidado que a igreja tinha. Era a igreja que estava sendo cuidada através dessa liderança daquele tempo. E aí eles, com todo cuidado, se reuniram, e aí eles disseram, olha, esses homens, Paulo e Barnabé, têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Barnabé e Paulo sempre viveram esse objetivo, vamos trabalhar pelo Evangelho. Eles não estavam lá incutindo medo nas pessoas, colocando um jugo pesado, não. E olha que Paulo e Barnabé, eles vinham dessa condição de serem judeus também. Paulo tinha a cidadania romana, Paulo era um homem também extraordinário, muito conhecedor e tudo mais, no entanto, zeloso, quando ele era judeu, fariseu, ele era muito zeloso. Mas quando ele é convertido, ele deixa aquelas práticas, não tem mais nada a ver com aquilo. E ele vê aquela situação naquela igreja que ele está plantando, vendo e ficando de uma maneira triste, ele vai lá, consulta os irmãos lá de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém decidem e manda de volta a decisão tomada. E agora, só que essa decisão tomada, o que mostra ainda mais o cuidado com a igreja de Cristo, é quando ele diz assim, no versículo 28, olha, pois pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha só, não convinha, o Espírito Santo guiou a mente e o coração dos irmãos nessa decisão, como até hoje é assim. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, e conforme Jesus Cristo disse que Ele viria habitar em nós, e esse Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E é desse Espírito Santo que temos hoje em nossos corações e nossas almas, que contamos com o bom direcionamento que temos. É a presença do Espírito Santo em nós que, de fato, demonstra o cuidado de Deus pelo seu povo. De modo que quem, de fato, possui o Espírito de Cristo e, portanto, pertence a Ele, esses não serão enganados, esses não vão atrás de heresias, esses não dão ouvidos aos falsos ensinos. Quem consegue ceder a estes ensinos falsos, que tem muitos por aí, é porque ainda não possui esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus em nós é o selo do Espírito, é o selo de Deus em nós, é a garantia, O selo do Espírito é a garantia que nós estamos guardados, protegidos das heresias, dos falsos ensinos, porque Ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, quem tem o Espírito de Deus jamais será enganado. Vai ser tentado, como de fato nós não podemos evitar a tentação. A tentação ela vem porque o nosso inimigo está solto aí. O diabo está solto e ele tenta realmente, principalmente aqueles que não são dele. O povo de Deus é tentado. Mas, mesmo sabendo dessa realidade da tentação, a própria palavra de Deus diz, olha, não nos veio tentação sobre-humana que não fosse tentação que não fosse humana. E Deus proveu livramento. Por quê? Porque Deus nos deu o seu Espírito Santo para exatamente nos guardar, cuidar de nós. Deus também levantou a sua liderança, a liderança da sua igreja, que é conduzida também pelo Espírito Santo. Então vejam que aqueles irmãos jamais se levantaram e diziam, olha, nós decidimos por nós mesmos e é isso. Não. Primeiro ele disse, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, humildemente eles sabem que a decisão que eles estão tomando não é aleatória, não é de qualquer jeito, não foi por vontade humana, mas teve sim, certamente, momentos de oração. Eles oraram a Deus, consultaram a palavra, e aí, olha que parecer maravilhoso, quando ele diz que não era para impor
mais encargo, o maior encargo, mas que haveria de ter 3 coisas que os irmãos deviam fazer, que englobam uma palavra que a gente chama de santificação. 3 coisas que demonstram que a pessoa está em santificação. Veja, se abster de coisas sacrificadas a ídolos. Esse é um sinal de que a pessoa que se abstém de coisas sacrificadas a ídolos está sendo conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Ela não está mais sujeita àquela escravidão que o ídolo impõe sobre as pessoas e que, portanto, as pessoas vão lá e sacrificam a esses ídolos. Sacrificam de todas as formas que possam imaginar. Mas eles estavam sendo chamados, advertidos a que se abstivesse dessas coisas. Outra coisa, de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dizem os comentaristas que essas 3 coisas que eles demandam aqui, que eles dizem que é para se abster, é em razão de que essas 3 coisas eram praticadas nos cultos pagãos. Naquele tempo, os cultos que existiam, os cultos pagãos, eles praticavam tudo isso. Sacrificavam a ídolos, comiam, ou bebiam sangue de animais que eram sufocados e mantinham relações sexuais ilícitas. Essas 3 coisas eram práticas muito comuns nos cultos pagãos. Então, olha, o culto cristão, esse tipo de coisa não pode existir. Se abstenham de tudo isso. Vocês estão agora libertos e salvos por Jesus. Não tem mais nenhuma razão de praticar estas coisas. Isto sim, vocês devem se abster. Destas coisas vocês devem abandonar. E não jamais se impor de novo ao rito da circuncisão, ou ficar preocupado com as regras da lei, porque a lei não tem a condição de salvar, nunca teve. A lei ela aponta para o seu pecado. A lei diz, olha, você é pecador. A lei diz que você precisa de Cristo para a sua salvação, porque sem Cristo você está condenado. Então a lei ela serve para isso, como ele diz aos Gálatas, A lei ela serve como aio para lhe conduzir a Cristo. Ou seja, ela vai servir como um escravo que está ali cuidando de você até você entender e conhecer a Jesus. A lei serve para isso. É importante? Sim, é importante, mas jamais a lei vai lhe dar salvação. Jamais você será salvo por causa da lei. Jamais ninguém mesmo, nem aqui, nem lá nos tempos dos Atos dos Apóstolos, nem hoje aqui, em nenhum lugar, ninguém conseguirá ser salvo pela prática da lei. Mas uma vez que a pessoa está salva pela fé em Cristo Jesus, ela sim vai começar a prática da santificação. E o que é se santificar? É se abster de coisas que outrora você praticava. Na vida de outrora você praticava. Na vida de você podia até ser religioso e praticava essas coisas. Mas agora não. A sua condição agora não é de um mero religioso. Não é participar apenas de uma religião qualquer, ainda que mecânica e seca e vazia, como eram as religiões pagãs daquele tempo e as das de hoje. Mas é participar daquilo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é cuidada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, que é o cabeça desta igreja. E não deixa esta igreja solta aí, ao léu, para dizer, olha, vocês já foram salvos por mim, agora se virem aí. Não. O próprio Senhor que salvou a sua igreja, que salva, é o próprio Senhor também que conduz esta igreja. Por isso que Jesus disse assim, quando aqui esteve, Olha, eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador, para que ele esteja com vocês. E esse Consolador estando com vocês, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que aqui conduziu os irmãos nessa decisão, ele estará convosco e vos guiará a toda a verdade, disse Jesus, instruindo os seus discípulos e a todos nós também, quando lemos a sua palavra. Então, continua valendo essa instrução de Cristo. O que nos conduz é o fato de sermos filhos de Deus, porque cremos em Cristo,
recebemos o Espírito Santo que regenerou a nossa alma. Nós agora somos regenerados em Cristo pelo Espírito Santo. Agora nascemos de novo. E nessa condição que aconteceu também com os gentios ali, pós-pregação de Barnabé e Paulo, não deveriam mais eles ficarem presos às práticas religiosas dos pagãos, nem muito mesmo do judaísmo, que já estava desaparecendo. Aos poucos, o Evangelho foi assumindo, a condição que era necessária para que assim os irmãos continuassem a crescer. E quando então aqueles irmãos saíram de lá com esse parecer da igreja de Jerusalém e chegaram até Antioquia, olha só como os irmãos receberam. Versículo 31. Quando leram a epístola, essa carta que está com essa decisão, sobremaneira o que aconteceu, qual foi o efeito dessa carta? Os irmãos se alegraram e pelo conforto recebido. Olha que maravilha. Que cuidado, o Senhor tem pela sua igreja. Os irmãos se alegraram pelo conforto recebido. Ao ouvir o parecer, olhe, irmãos, não se submetam mais a ritual coisa nenhuma. Vocês não têm que se submeter à circuncisão, nem têm que estar preocupados com as regras da lei que Moisés impôs. Vocês têm que estar preocupados agora com uma vida de santificação, de se abster de coisas sacrificadas, de se abster daquilo que se utilizavam com animais e de se abster de relações sexuais ilícitas. Fazendo estas coisas, ele diz, fareis bem, se vos guardardes destas coisas. E isso foi um parecer que alegrou o coração dos irmãos. E os irmãos se sentiram confortados com estas palavras. De fato, tirou um peso, porque eles estavam perturbados, lembram disso? Eles ficaram transtornados nas suas almas. Aquelas palavras dos judeus estavam perturbando os irmãos. E agora, com esse parecer vindo de um concílio, vindo da igreja sede, chegando ali para eles, trouxe conforto e consolo aos corações daqueles irmãos e alegria ao coração daqueles irmãos. Nisso aqui nós percebemos, irmãos, como o Senhor cuida do seu povo. Ele não deixa a sua igreja agir por conta própria, mas Ele conduz a sua igreja através da liderança, que, firmada na boa palavra e na sã doutrina, sempre vai dar a condução para a igreja. Foi isso que aconteceu nos concílios anteriores, na época mesmo da Reforma Protestante, depois ali da Reforma. A Reforma foi em 1500, mas 100 anos depois, 1647, se não me engano, ou 43, uma assembleia de teólogos e de doutores da igreja se reuniram e formularam o que nós temos hoje chamados símbolos de fé, que são as confissões, os catecismos, que trouxeram então a interpretação das Escrituras de maneira sistemática para exatamente a igreja não ser levada de um lado para outro por ventos de doutrina. E graças a Deus por isso. Infelizmente, muitas pessoas não dão valor a isso hoje. Muita gente acha que isso é chato. Não, essa coisa de doutrina, mas é o que é de mais valioso para nós. É aquele trabalho que os irmãos tiveram, foi um trabalho precioso. Graças a Deus e louvado seja Deus por isso, porque aqueles irmãos se empenharam em formular esses documentos que formam assim a base doutrinária das igrejas presbiterianas e reformadas por todo o mundo. Então assim fizeram e assim tem sido. E precisamos, irmãos, nos manter nessa toada, nessa linha importantíssima de levarem a sério as decisões conciliares que dirigem e conduzem a igreja do Senhor. Nós temos também o nosso concílio, ou concílios, o local, o conselho, que é regido também por a nossa constituição da igreja e principalmente pelas Sagradas Escrituras. Nós afirmamos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a regra, nossa regra,
de fé e de prática. Então, quando nós queremos tirar alguma dúvida, nos deleitamos no estudo da palavra, mas muitas das vezes as pessoas só com a Bíblia não conseguem. Por isso Deus fez o quê? Levantou homens para liderar a sua igreja. É necessário os pastores, os presbíteros, é a liderança da igreja, que deve estar cada vez mais se aprofundando no conhecimento, na palavra, para exatamente, na hora que precisar, ter o discernimento. Porque assim como é para a liderança, é também para a igreja. Os membros da igreja precisam também ter esse estímulo e essa vontade de estudar a palavra, de ouvir a palavra e também de colocar em prática a palavra. Como? Fazendo testes. Quando você ouvir alguém falando alguma coisa lá fora ou na internet, você diz, espera aí, o que é que a Bíblia nos diz? Ou o que é que nós temos estudado? Como é que se fazia naquele tempo? E assim, fazer como os bereanos, por exemplo, que eram irmãos que, quando Paulo pregava, eles liam as Escrituras para ver se de fato era assim. Então, essa atitude demonstra o que há de melhor em termos de maturidade espiritual. Crentes sadios são crentes que não só balançam a cabeça e dizem que está tudo certo, mas crentes que leem, que estudam e que observam e sentem uma harmonia no que se prega, com o que se crê e com o que se vive. Isso que é importante, porque se ficar só no ouvir e não descer ao coração, não vai valer de nada. Muitas pessoas só ouvem, mas não descem ao coração. E ao não descer ao coração, é uma situação que, por isso que acontece muitas vezes, daqueles que só ouviram, mas não creram. O ouvir é só o início do processo, pois diz a palavra de Deus que pela pregação que vem, como é que vem a fé? A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Então pressupõe que a pessoa está ouvindo uma pregação, ouviu a pregação do Evangelho, creu nessa pregação e aí, ao crer, ela vai começar um novo processo que se dá exatamente no arrependimento e no abandono da vida de pecado e numa construção de uma vida santificada, que começa, mas não tem prazo de terminar, porque só vai terminar quando a gente partir deste mundo. Então, todos os dias, a partir daquele dia que você converteu-se ao Senhor, até a volta de Cristo, ou até a sua partida deste mundo, você e eu estamos no processo de santificação. Estamos no processo de santificação que deve nos levar a esta palavra que é citada aí no versículo 29, abstenha-se. Abstenha-se de quê? De tudo aquilo que promova o pecado. Abstenha-se de tudo aquilo que não sirva para a glória de Deus. Abstenha-se de tudo aquilo que atrapalha o seu desenvolver da sua fé, da sua condição espiritual que você agora tem. Abstenha-se. Ora, se antes você tinha uma vida de mentiras, abstenha-se. Se antes você tinha uma vida de roubo, abstenha-se. Se antes você gostava de enganar as pessoas, ser desonesto, abstenha-se. Abandone estas coisas e se volte para Deus. O Evangelho chegou na sua vida, libertou você, salvou a sua vida, que outrora estava perdida, pior ainda, estava morta. Você tinha uma condição de morto espiritual e em Cristo você agora está vivo. E como vivo que está, pela ação do Espírito Santo que regenerou e lhe deu vida, agora você deve e pode dar continuidade a esta condição, pois a sua vida agora está em Cristo Jesus. É por isso que o texto que lemos até hoje pela manhã, no capítulo 8 de Romanos, de maneira muito precisa, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, porque ele diz, os que estão na carne, no versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vejam, quem está na carne não pode agradar a Deus. O que é estar na carne? É o viver
como estavam vivendo aqueles judeus que queriam impor aquela condição àqueles irmãos ali recém-convertidos. Estavam na carne, querendo impor uma coisa, um jugo, um peso, um encargo, que eles acabaram de ser libertos dele, pelo Evangelho. Aí ele vai explicar: vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. E se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo, irmãos? É assim, ou é ou não é. Tem o Espírito? Tenho. Então você é de Deus, você é de Cristo. Ah, veja bem, não sei, eu vou esperar aí uma segunda bênção, quem sabe? Se alguém não tem, o Espírito de Cristo não é dele. É espirituoso, é religioso, é não sei o quê. Tem o Espírito de Cristo? Não, não é dele. Entendem? É bem assim mesmo. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Olha, eu sou mais ou menos crente. Eu acredito em Deus, como muita gente gosta de argumentar, né? Você vai falar com alguém aí fora, evangelizar, aí você acredita? Claro, eu acredito em Deus. Ainda diz assim: Deus é o Pai de nós todos. Expressão bonita, né? Só que tem o Espírito de Cristo? Não, então não é de Cristo. E se não é de Cristo, não é filho de Deus. Filho de Deus só são aqueles que creem no seu nome. E ao crer no nome de Cristo, você é salvo por Ele. E ao ser salvo por Ele, você recebe, naquele momento exato ali, que cada um aqui tem esse dia especial na sua vida, cada um que já crê, cada um que já é crente, dos mais novos aos mais antigos, todos receberam o Espírito Santo de Deus. Do contrário, ninguém aqui seria. Seria só um ajuntamento de gente, de pessoas, se não tivéssemos nós recebido esse Espírito Santo, de Espírito de Cristo, que regenerou a nossa alma. E é isso que nos faz ser crentes em Jesus. E é isso que nos faz agora desfrutarmos da graça maravilhosa do Senhor. Como ele diz: olha, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade já está morto por causa do pecado. E é isso mesmo. Nós não temos como evitar essa condição aqui humana, porque herdamos. Os nossos primeiros pais pecaram e por isso todos pecaram, carecem da glória de Deus. Isso é fato, está aqui, a Bíblia afirma isso. Está morto o corpo por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Está vendo, irmãos? Esta é a realidade. Então esse corpo mortal vai ser vivificado quando? Na ressurreição. Quando morrermos, um dia ressuscitaremos todos. Se porventura Cristo voltasse agora e vivos aqui estamos, todos seríamos transformados, conforme diz lá em Tessalonicenses. Receberíamos sim esse corpo vivificado, porque esse aqui já está condenado, essa carne aqui não tem como nós adentrarmos aos céus com ela, porque ela está já condenada à condição de virar pó. Nós já sabemos disso. Esta carne vira pó. Essa é a condição que é dada a todos os homens, independente de ser crente ou não, não é? Todos nós viramos pó. Quando morremos, vamos virar pó. Essa é a sentença dada por Deus lá no Gênesis. Pós-queda de Adão e Eva, eles aí imprimiram a todos os seres humanos essa condição. Porque Deus tinha dado a ordem e disse: olha, Adão e Eva, Adão primeiro, né? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente morrerás. Então não tem como escapar disso.
porque eles comeram, então, certamente morremos. Mas, em meio a tudo isso, essa tragédia da queda do homem, que trouxe essa sentença mortal, existiu a graça, existiu a bênção do Senhor, e existe a salvação em Cristo, e, portanto, pós-salvação existe a santificação. Então não tem essa de, eu estou salvo, mas como eu sou caído, eu vou viver uma vida de pecado? Agora não, porque 1 João 3 vai dizer o seguinte, se alguém porventura quer dar essa desculpa, 1 João 3 vai dizer o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus, irmãos. Tem o Espírito Santo. Então, que não fique você achando que é um fardo pesado. Não, não é. Viver agora como crentes é o que há de melhor. É o que há de melhor para uma alma que outrora estava morta e agora está viva. Por isso que não combina esse negócio, o indivíduo é crente e vive na vida de pecado. Não combina isso. A Bíblia diz, não, essa prática não é normal. Uma pessoa se dizer crente, cristã, salva por Jesus e viver uma vida de pecado. Não, não é. O que é normal e natural é, mesmo sendo crentes, estamos sujeitos a cair. Isso aí é verdade, sujeitos. Mas viver de queda em queda, o crente verdadeiramente não. Mas por que a gente pode afirmar isso? Baseado exatamente no que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que não pode o crente viver pecando. É tão assim que quando um crente verdadeiramente peca, ele sente o incômodo, que é causado por quem? O Espírito Santo que em vós habita. Ele incomoda e você sente, todo crente sente quando faz algo de errado, porque tem o Espírito. Quem não é crente não se incomoda, é o famoso cara de pau, peca, mente descaradamente para você e quando é ainda, mas fulano você está mentindo? Não, que é isso, é verdade, é o mentiroso quanto mais, mas se é crente, se contar uma mentira na mesma hora o Espírito está mentindo. E ele fica ali constrangido e realmente vai ter que confessar o seu pecado, arrepender-se e falar a verdade. Se é crente e cometeu um desatino aí, uma coisa dessa, sacrificou a um ídolo, foi satisfazer a um ídolo, sente na hora, não tem prazer nisso. O crente, mas Deus, que é isso? A palavra de Deus é tão clara, só há um Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Deus me disse que eu não teria outro Deus diante dele. Então, se um crente, porventura, for se ceder a alguns ídolos, vai ter o Espírito incomodando. Se o crente cair, deslizar e cair numa situação de uma relação sexualista, ele vai, epa, meu Deus, o que foi isso? Ele caiu, mas ele sente. Ele vai dizer, epa, eu não posso, isso está errado, confessa, deixa aquele pecado. E é assim a vida cristã. O Senhor vai restaurando. Quando se é crente, acontece isso. Pode cair? Pode, é natural, é ser humano, mas não vive na prática. Não se satisfaz com o pecado, não tem prazer em pecar. Quando acontece de um crente pecar, é uma situação triste, terrível. E o crente sente a tristeza. E o pecado, como nós já sabemos, como Davi relatou no Salmo 32, acaba com a pessoa, deixa a pessoa doente. Davi disse assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Olha só, o pecado de Davi causou nele um constante gemido. Ele sentiu uma situação como uma sequidão de estio, aquele sol causticante do verão, que é terrível, ele sentiu. Aí ele diz, até que eu confessei, aí recebi o perdão, confessou, recebeu o perdão, sentiu alívio, e aí ele continuou na presença do Senhor. Só assim, é porque é crente.
porque senão ele podia chutar o balde e dizer que nada, não vai acontecer nada, pequei e vou continuar fazendo, como muitos fazem descaradamente. O ímpio, que não se arrepende dos seus pecados, são descarados. A palavra de Deus também fala dessas pessoas, dizendo assim, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens, que se rebelam contra Deus, que não se submetem ao Senhor, que dizem, não, Deus, eu quero me resvalar na minha carne, eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer nisso. E aí eles afrontam a Deus e distorcem tudo o que Deus fez, a ordem da criação. Está lá descrito em Romanos capítulo 1. Quem quiser depois ler o capítulo 1, para você entender como é a miserabilidade do homem, a depravação do homem, está ali descrito. O homem que pegou a criação e trocou a criação pelo Criador. Um homem que abandonou a Deus, que não reconhece o Deus Todo-Poderoso. Está lá, tudo escrito. Então existe, irmãos, só existe realmente essas duas condições na humanidade: os salvos e os perdidos, os que creem e os que não creem. E dentro desses que creem está exatamente esse que é o povo de Deus, a sua igreja. E essa igreja de Cristo está sendo cuidada por Ele, quando Ele concede à igreja liderança sadia, quando Ele concede à igreja as decisões sadias dos concílios, que visam exatamente o bem da igreja, para que a igreja continue caminhando. Feliz a igreja que exerce aquilo que chamamos da disciplina do Senhor. A palavra de Deus diz que quem Deus ama, Ele disciplina. Então, as marcas de uma igreja verdadeira são, segundo os historiadores, os reformados, quando se há pregação fiel da palavra, é uma igreja verdadeira. Quando se administra corretamente os sacramentos da Santa Ceia e do batismo, e quando se tem o exercício da disciplina na igreja. São essas três marcas de uma igreja verdadeira, que foi didaticamente elaborado para ajudar a gente a identificar. Então fica fácil, se você guardar esses três princípios de uma igreja verdadeira, fica fácil você saber, diante de uma imensa número de igrejas que há no mundo hoje, de vários tipos, de várias estirpes, de vários meios, de vários métodos que há no mundo, você pode saber. Como é que eu vou saber? O que tem de gente assim perdida no mundo, sem saber, meu Deus, eu fui para a igreja tal, e aí quando encontra um crente sério, a pessoa fica meio ressabiada assim, a sua igreja é igual à igreja tal, que eu já fui, é assim, é assado. Aí você tem que dizer, não, a igreja lá segue esses princípios, é pregação fiel da palavra, é o exercício correto dos sacramentos e também da disciplina. Essas são as três marcas da igreja. E assim se identifica as igrejas que de fato andam nesta linha que o Senhor requer de cada um de nós. A igreja de Jerusalém tinha esse princípio, a igreja gentílica, que estava recebendo o evangelho, também esse entendimento. E vejam só como resultado daquele momento que os irmãos receberam esta palavra, se alegraram, se confortaram, e por fim, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. É esse cuidado com a igreja, o conselho, os irmãos tinham esse cuidado ali de aconselhar os irmãos, consolar e fortalecer. E aí, não foi uma coisa assim, vamos ligeiro, não. Tendo se demorado ali por algum tempo, o cuidado com a igreja leva tempo. Não pode ser assim, vapt-vupt. Não, não é mágica. Leva tempo. E como leva um tempo para uma alma se solidificar, se estabilizar espiritualmente, religiosamente, leva tempo. E quanto tempo leva? Não sabemos. Alguns, de maneira mais rápida, logo entende e logo começa a cuidar da sua alma, se santificando, e aí vai crescendo rapidamente. Outros demoram mais,
demoram, ficam demorando, vacilando, não busca, né, se contenta apenas quando vem à igreja, não tem aquele cuidado de buscar o conhecimento, a palavra, e aí fica meio que deficiente na sua vida espiritual. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Ela está aí, garantindo aos crentes a igreja, o corpo de Cristo, para ela estar acolhida, cuidada. Então você não pode jamais abrir mão deste momento, um momento como este aqui, do culto a Deus. Abrir mão da reunião de oração da semana, do estudo bíblico, abrir mão da vida devocional, do cultivo de uma vida espiritual com Deus todos os dias da sua vida, porque é isso que vai lhe dar força, ânimo para continuar. O que acontece por vezes, quando as pessoas estão aí desanimadas, entristecidas, frias, pode perceber, no fundo, o que é que vai ser? É a ausência destas coisas. Parou de cultivar, parou de orar, parou de vir à igreja, vai parando, vai enfraquecendo, daqui a pouco está aí no mundo de novo. Ou voltou para o mundo, ou continuou no mundo. Triste, mas a graça de Deus é maravilhosa. Continua o Senhor estendendo a sua graça aos que creem e cuidando do seu povo, mantendo a sua igreja, a liderança, os irmãos e o corpo de Cristo aqui, como parte dele está aqui presente nesta noite. Para quê? Para que através de nós o Senhor continue sendo honrado e glorificado. O nome de Deus deve ser honrado e glorificado. E é feliz para nós, liderança da igreja, quando olha, os membros daquela igreja dão testemunho na cidade. Olha que maravilha. As pessoas conhecem a igreja e os membros daquela igreja, o pastor da igreja, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, dão testemunho. E precisamos continuar assim, porque é importante que seja assim. Foi a igreja que o Senhor Deus nos colocou para servir. Precisamos dar esse respaldo, não para nos aparecer, mas que o nome do Senhor apareça através de cada um de nós. Lembremos que nós somos embaixadores de Cristo aqui no mundo, representantes. É uma responsabilidade muito grande, mas é prazerosa essa responsabilidade, em sabermos que Deus em Cristo nos salvou e agora nós somos luz para o mundo e sal para essa terra. Isso é prazeroso para todos nós. Pois Paulo e Barnabé também tinham essa alegria. Eles demoraram-se ali, naquela cidade, em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Está vendo? Com muitos outros. Não ficou só Paulo, Barnabé e Paulo, não. Os irmãos também começaram a pregar o Evangelho. É a evangelização. Quando cada um começa a partilhar do Evangelho no seu ambiente de trabalho, com o seu colega. Quantos de vocês podem ter uma pessoa ao seu lado, um conhecido sua, que está precisando, né, de um conselho, de uma palavra, e você chega lá e começa a falar do Evangelho, e a pessoa fica, olha, começa a conhecer o Evangelho, sem aquela pressão, sem aquela coisa de querer converter a pessoa de imediato, não, mas vai conversando, vai falando daquilo que você tem no seu coração, você está cheio da palavra, está cheio do Espírito, transmita isso para os outros. E assim nós vamos perceber e vamos ver o crescimento da igreja com toda a naturalidade que se requer do corpo de Cristo, porque ele irá viver o Evangelho e, transformados em suas vidas, testemunharemos na sociedade em que estamos morando, residindo nesta cidade, para que o nome do Senhor continue sendo honrado e glorificado, e a igreja do Senhor certamente vai acontecer exatamente como acontecia naquele tempo. Vai crescer cada dia, porque o Senhor acrescentará cada dia os que vão sendo salvos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar assim, irmãos, sendo cuidados pelo Senhor e dando respaldo àquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós, através do seu Espírito que em nós habita. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor fez.
Agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas. Obrigado, ó Deus, pela tua graça em nossas vidas. Ó Deus, que como igreja do Senhor aqui nesta cidade, continuemos a testemunhar do cuidado que o Senhor tem tido para conosco, em nos dar o seu Evangelho, em nos dar motivos e ferramentas para a santidade de vida, e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa negligência, se porventura estamos vacilando nesse quesito que é a santificação, mas que nós continuemos, ó Deus, olhando firme para Cristo, apegados nas suas promessas, crentes na sua esperança, assim continuarmos a nossa caminhada cristã. Abençoa a tua igreja e cada um de nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença e o teu Espírito Santo, que em nós habita, continue a nos consolar, nos fortalecer, nos animar para o serviço do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Podem assentar, meus irmãos, apenas...